Para a maioria das vítimas, estas foram as últimas palavras que elas escutaram. Prazer, meu nome é Ted Bundy. Tem como você me ajudar? É porque meu braço está machucado e eu preciso colocar algumas coisas dentro do carro. Tem como você me ajudar? Fala, manos e manas! Igor Tomé do canal o quê? Já tomou o seu remédio? Bem-vindo à Quarta do Cão. Já sabe o procedimento, inscreva-se, dá like, compartilha. Mas antes de a gente adentrar da história um pouco, preciso dar alguns recados. O YouTube ele não tá ajudando nas divulgações, sério. Então eu peço quem puder compartilhar, quem se interessar por serial killers, eu peço essa ajuda, já sabe o que fazer. Outra dica importante, eu vou falar de alguns relatos de crimes, de situações extremamente cruéis e desumanas. Então assim, se for um gatilho pra você, recomendo que não veja este vídeo. Tem outros vídeos engraçados, lancei 2 recentemente com uma pegada mais de humor. Então tem outra playlist, tá aqui embaixo, tá aqui também, entendeu? E falar que a minha principal fonte desta pauta é este livro aqui, Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, da editora Darkside, escrito por Anne Hu, que conviveu com um serial killer. Dia 24 de novembro de 1946, nasce Theodore Robert Cornwell, filho de Eleanor Louise Cornwell. Ele nasceu numa casa que era especializada em mães solteiras. Estamos falando de 1946, ou seja, se ainda rola um preconceito em 2020 contra mães solteiras, imagine em 1946. Ele nasceu nesse lar, ele foi enviado para a casa dos avós maternos. Porém, contudo, todavia, apesar de toda a estrutura financeira bacana, o avô de Ted, ele era um carrasco, ele era bem escrupuloso, ele batia tanto na mãe, entendeu o que eu tô falando? Batia nas filhas, ele era um cara rigoroso e ele era viciado em pornografia, né? E Ted Bundy cresceu com a seguinte situação: seus avós eram seus pais e a sua mãe era a irmã mais velha. Passaram-se anos acreditando nisso. Imagine na cabeça de uma pessoa anormal tendo esse tipo de situação. Todo esse sofrimento, com toda essa situação, a mãe/irmã Eleanor de Ted Bundy, ela, na verdade, assim, em 1951, ela se casa com Johnny Cooper Bundy, né, um cozinheiro. E Ted Bundy, por enquanto ele não estava sabendo de nada, ele vai de um conforto, apesar de toda a briga, de toda a escrotice que rola dentro da casa, né, o conforto, aquela coisa, aquele bem material, de todo bem material, ele meio que não queria ir morar com a irmã, né? Mas por que eu vou morar com a irmã? Isso em 1951, não tô entendendo. O que acontece? Passado algum tempo, a sua mãe casou, ela adotou o nome Bundy, seu primeiro marido, e ela revelou que, na verdade, ela era mãe dele, não irmã. E seus pais eram os avós. E nisso, na cabeça de uma pessoa pirada, uma pessoa louca, já dá aquela coisa, né? Ele já ficou puto. E o casal teve 4 filhos e Ted, ele não tinha relacionamento nenhum com os irmãos. Durante sua vida escolar, o Ted Bundy, ele era um cara assim, ele não era o popular, mas também não era tão excluso, né? Sofria alguns bullying, mas nada assim que, meu Deus, aquela pessoa que foi marcada como o Jeff Dahmer, que eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui linkado pra você. Então assim, ele se destacava na seguinte fala: eu vou ser alguém importante. Isso ele falava para amigos mais próximos, para os colegas, ele falava: eu vou ser alguém com destaque nessa vida. Conseguiu. 2020, estamos falando dele. Ele era um cara reservado, ele era um cara tranquilão na dele e tal. E ele tirava boas notas. Durante sua fase escolar ele tinha boas notas, né? E ele conseguiu entrar no curso de Direito. Ele primeiro entrou no curso de Psicologia. Vamos ser, assim, o método das universidades americanas é diferente aqui do nosso, apesar de ter algumas grades curriculares que se encaixam, né? Apesar dele fazer um curso de Direito, ele havia feito alguns cursos de Psicologia. E entre esses cursos ele conseguiu um estágio como se fosse o CVV. Vou deixar o número aqui embaixo, é 188, caso você precise de ajuda. É um centro especializado para pessoas que estão sofrendo algum tipo de trauma, situações assim psicológicas agressivas. E foi lá que a autora, Anne Hu, conheceu Ted Bundy. Detalhe, gente, Ted Bundy, vocês vão saber quem é Ted Bundy daqui a pouco. Ted Bundy auxiliava pessoas com problemas relativamente psicológicos. Enfim. E durante a vida universitária, ele conhece Stephanie Brooks, uma bela mulher de cabelos pretos partidos ao meio
e de classe média alta. Porém, o relacionamento não durou muito e ela acabou terminando. Eles tentaram voltar, Ted queria voltar, ela não, e tem todo um contexto. E o Ted já estava criando aquela situação, aquele sentimento de eu odeio ser rejeitado, eu gosto de estar no controle. Isso, ele foi criando essa ideia. Então assim, eles voltaram mais uma vez e acabaram. Gente, vamos somar essa situação. Ele não sabe quem é o pai biológico dele. Ele descobre todo o rolê, que a sua irmã mais velha era sua mãe e os seus pais eram seus avós. A rejeição com Stephanie foi meio que uma fagulha, estopim para o que estava vindo. Então assim, ele foi alimentando isso, ele foi criando uma misoginia muito grande que ele vai colocar em prática. Mas antes de colocar em prática, o Ted Bundy, ele é conhecido como The Boy Next Door, ou Girl Next Door. Há uma cultura americana chamada Boy Next Door ou Girl Next Door. Ou seja, o que é isso? É aquela pessoa que a gente quer ser padrão, é aquelas pessoas que a gente quer ser amigo, aquele vizinho adorável, aquela pessoa maravilhosa, sem defeitos, tradicional, sem nenhuma suspeita. Além disso, além de ele estar criando e plantando esse terreno, né, de uma pessoa agradável e confiável, ele também estava implementado na política. Ele entrou para o Partido Republicano, ele estava tendo e ele tinha destaque no local onde ele estava lá, o Partido Republicano, ele se destacou bastante. Em 1974, Catherine Dean, uma moça de 15 anos, foi vista pela última vez pedindo carona na zona norte de Seattle, pois ela iria fugir para Oregon no dia 25 de novembro de 1973. No dia 6 de dezembro do mesmo ano, um casal contratado para limpar o parque encontrou um corpo. Como é que ele foi encontrado? Ela estava de bruços, vestida da cintura para cima, porém seus discos foram cortados no meio, ao longo da cintura até a virilha. Rafe estava em um estado de decomposição muito avançado. E, segundo o legista da época, ela foi espancada, estrangulada, sodomizada. A partir desse crime, várias e inúmeras mulheres começaram a desaparecer com o mesmo padrão. Cabelos compridos, repartidos ao meio, caucasianas de pele clara, universitárias, vindas de famílias padrões, entre outros. Durante esse tempo, enquanto as garotas desapareciam, Ted se junta com Elizabeth Copeland, que já tivera uma filha chamada Tina. Que, aliás, né, o Ted Bundy, ele é tão generoso, ele é tão bacana, que ele tornou-se uma figura paterna para Tina. E mesmo casado, os crimes continuavam, né? E o Ted Bundy, ele tinha um Fusca, tirou o banco da frente do Fusca, né? Gente, tô falando de um Fusca, um carrinho pequenininho. Ele tirou o banco da frente do Fusca, a maçaneta e dificultando qualquer possibilidade da vítima se safar. O modus operandi dele é como eu comecei o vídeo. Ele fingia às vezes que estava com uma tipóia ou com uma perna quebrada, ele chegava, ele era um cara aparentemente padrão, né? Ele era um cara educado, ele era uma pessoa que ele tinha uma atração, ele tinha aquele charme natural. E mesmo acontecendo esses desaparecimentos, houve alerta, houve toque de recolher. As mulheres começavam a andar em grupos. O Ted Bundy era tão astucioso, ele era tão sagaz. Próximo a um lago, foi parado por um simpático rapaz que lhe pediu uma ajuda para colocar alguns itens dentro do bar. Janice Ott nunca mais foi visto. Mesmo com alerta, as pessoas... E nisso havia inúmeras pessoas, inúmeras testemunhas, e ele não tinha medo, não tinha pudor. É uma adrenalina muito grande, né? Mesmo após esse evento, esse festival do lago, em 1975 começou a rodar o retrato falado de Ted Bundy. Ted Bundy. Lembra que eu falei que ele era estudante de Direito? E além de estudante de Direito, ele trabalhava naquela parte de psicologia ajudando os outros, ele trabalhava em outro prédio próximo à polícia. Ou seja, ele ficou a par, ele ficou sabendo da situação, né? Digamos o seguinte, enquanto a polícia estava indo, ele já estava voltando, entendeu? Só que 2 vezes antes. E mesmo com essa busca, essa procura, ele conseguiu fazer mais 5 vítimas. Até que ele já estava em outro estado. Lembra que os crimes aconteceram em estados próximos. Mas as situações eram semelhantes, mas os estados eram próximos. Ele foi cometendo aqueles crimes, até que em outro estado ele estava fugindo da polícia. Fugiu da polícia e... O policial pediu para ele sair do carro. O que foi achado dentro do carro, gente? Olha os itens que foram achados dentro do carro. Algema, máscara. A máscara que ele foi encontrada é mais ou menos aquela máscara de bala laclável. Olha a imagem aí para vocês terem uma ideia do que é máscara de bala laclável. Entendeu? Uma barra de ferro. Itens, assim, super tranquilos de você encontrar dentro de um carro de uma pessoa, né? Aí o que aconteceu? Ele não foi preso pelos crimes, não. Ele foi preso suspeito por roubo. Só que quando ele foi preso suspeito por roubo, uma das sobreviventes de Ted o reconhece. Aí o que acontece também?
Ele foi condenado por 15 anos por ter espancado essa vítima. Durante a sua prisão, lembra que eu falei que ele era misógino? Só que sua misoginia, ela triplicou, gente. Ela aumentava o ódio que ele tinha por ter a liberdade. Então, assim, ele canalizou toda a sua misoginia, né, com o mais profundo ódio. E o que que acontece? Geralmente, quando a pessoa está presa, acontecem essas audiências, esses fóruns. E o Ted Bundy conseguiu fugir 2 vezes. Na segunda vez que ele fugiu, ele aí já praticava várias perversidades, mas daí ele colocou em prática o seu ódio mais profundo por ter sido preso. Gente, ele invadiu uma república universitária feminina, na qual ele violentou e estuprou 2 universitárias. Não satisfeito, ele foi para um próximo quarto e estuprou outra estudante. E a forma como encontraram essas universitárias, eu não vou descrever aqui. Foi um crime bárbaro, cruel. E o pior de tudo, foram as amigas que encontraram. E mesmo assim, Ted Bundy conseguiu fugir. E a sua última vítima? Sua última vítima foi Kimberly, uma garota de 15 anos. Ela foi encontrada tipo num silo, como se fosse um local onde havia porcos. Ele pegou o corpo da menina e jogou de qualquer jeito, e ela demorou para ser identificada. O que a gente já pode tirar de conclusão, raciocínio? As mulheres para Ted Bundy eram apenas objetos para satisfazer ele, para ele brincar, para ele fazer a coisa que for. Com esse último crime, as coisas começaram a se encaixar. As coisas começaram a ligar Ted Bundy. Novamente, o Ted Bundy conseguiu ser preso. E ele era tão egocêntrico, ele era tão deslumbrado, ele era escroto. Ele dispensou os advogados e ele mesmo fez sua autodefesa, né? Ele tinha aquele sorrisinho dele, como vocês podem perceber. E já começou o quê? A fama vinda. Já começou ele ter uma fama. Gente, e durante o julgamento, lembra que não existia o termo serial killer, estava ainda todo um processo de conhecimento. Tem uma série da Netflix chamada Mindhunter, recomendo também. Gente, não existia o termo, as coisas, a perícia, né, de investigação ainda era muito fraca, ela era muito obsoleta, não tinha informação sobre isso. Mas algumas coisas se encaixavam. E durante o julgamento, o promotor utilizou uma coisa extremamente cabal e o que levou o Ted Bundy a ser acusado. Durante o julgamento, uma das vítimas, o Ted Bundy, ele mordeu a nádega dela e ficou a marca dos dentes. E durante o julgamento ele falava: aqui é a conclusão do que você fez. E aí ele tentando contra-argumentar: não comprova nada, comprova sim. E ligou todos os dentes à mordida. Teve outro caso que ele chegou a arrancar os seios de uma das vítimas por dentada, gente. Olha o que ele fez. E mesmo Ted Bundy não admitindo os crimes que cometeu, em julho de 1979, o júri deliberou, em menos de 7 horas, que Ted Bundy era culpado pelos assassinatos de Bowman e Levy, 3 acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau, pelos ataques a Kleiner, Chandler e Tornas, e 2 acusações de roubo. E o juiz Edward Conrad impôs sentenças de morte para condenações por assassinato. Começaram a recorrer, eles sempre negando, até que estima-se que Ted Bundy matou mais de 35 mulheres. Janeiro de 1989, Ted Bundy é morto na cadeira elétrica. E uma das satisfações que a galera teve, uma questão tipo de... que foi ligada por uma mulher. Ou seja, para meio que... é como se fosse uma situação que representasse as vítimas. Entendeu? E vamos falar um pouco agora da obra, né? A autora... Gente, eu achei esse livro regular. Várias reclamações que eu tenho visto ultimamente, assim, que eu vi de alguns vídeos, algumas coisas. Como eu falei, a minha principal fonte de pauta foi este livro. Teve o filme que tem na Netflix. Também tem um documentário, as fitas dele. Mas eu achei o que todo mundo fala. Há uma glamorização com Ted Bundy. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, na qual eu queria saber qual era o que você achava do estereótipo, fenotipo do rapaz, né? E eu pedi que todas as pessoas julgassem, independente do seu gênero, sério. Eu achei muito romantizada a situação. Porque a autora realmente ela se envolveu com ele. Não se envolveu sexualmente, mas se envolveu carinhosamente, amorosamente. E não que o livro seja mal escrito, pelo contrário, é um livro interessante. As situações, só que eu acho que faltou um pouco mais de distanciamento. Faltou um pouco mais de sagacidade. Eu fui pesquisar um pouco sobre a autora, ela é conhecida com inúmeros livros, mas sinceramente é a primeira obra que eu leio dela. E outra coisa, né, para a gente finalizar esse vídeo aqui, é uma história interessante. Infelizmente eu achei muito romantizado nesse livro aqui. Ted Bundy, ele matou, estrangulou, estuprou, sodomizou inúmeras mulheres. Este é um dos casos
de serial killers mais famosos do mundo. Inscreva-se, like, compartilha. Tchau, obrigado!